Olá, sejam bem-vindos ao Ministério Online Peniel. Meu nome é Michele e eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Hoje temos mais um dia de culto por aqui e antes de continuar com o culto, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixe o like nesse vídeo porque você vai ajudar o YouTube a entender que a mensagem daqui é relevante para as pessoas e para você também. Vamos começar o nosso culto. Eu quero fazer uma oração primeiro, para que Deus possa abençoar esse culto e abençoar a sua vida. Senhor, meu Deus amado, estamos aqui unidos para mais um culto online. Que o Senhor toque em cada vida, em cada coração, em cada mente, que possa haver transformação e que cada um possa ser a cada dia mais fortalecido na tua presença. Que cada um receba a palavra com alegria e que eles possam, Senhor, ser capacitados pelo Teu Espírito Santo a colocar a Tua palavra em prática na vida deles. E aquilo que eles não conseguirem entender, que Teu Espírito Santo possa explicar e revelar para cada um a cada dia. Abençoe a cada vida que está aqui inscrito no canal, que está fazendo parte desse ministério, que está acompanhando os cultos. Que a Tua presença e a Tua bênção esteja sobre cada um, no precioso nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar o nosso culto louvando a Deus, Hoje vamos louvar o hino 225 da harpa cristã. Ser valente. Você consegue ser valente pelejando por Jesus? Então, vamos aí nos esforçar, para tomarmos a nossa cruz, pelejar por Jesus, levar a mensagem da cruz para aqueles que estão perdidos, para aqueles que precisam, para a glória de Deus. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, contra o ismo com poder. Ser valente, franco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes amor e serás um vencedor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Glória a Deus, Você vai ser valente? Vai ser valente por Jesus? Espero que sim. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 5. Estamos caminhando ainda pelo Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele mexe com a nossa estrutura, porque Jesus quer transformar o nosso coração
para viver o reino de Deus. E hoje vamos seguindo lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, no versículo 33 ao 37. Diz o seguinte: outrossim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então vamos refletir um pouquinho na mensagem de hoje sobre a importância das nossas palavras em relação aos nossos relacionamentos e compromissos. E hoje chegamos a um trecho que parece muito simples, mas confronta profundamente a nossa forma de falar, prometer e nos relacionar. Jesus vai falar ali sobre juramentos, palavras e verdade. Nós vivemos em uma cultura onde falar demais virou normal. Todo mundo tem uma opinião para tudo hoje em dia, já percebeu? De repente surge um assunto nas redes sociais e tá todo mundo ali igual um papagaio falando a mesma coisa, dando a mesma opinião ou dando opiniões divergentes apenas para conseguir os seus likes, as suas visualizações, muitas vezes sem se importar se realmente é da vontade de Deus que se toque naquele assunto. Por mais que informar sobre determinados temas que podem afetar a nossa fé de forma negativa, é importante a gente ter um compromisso não com o algoritmo ou com aquilo que todo mundo fala. A gente não pode ser igual um papagaio. A gente precisa perguntar a Deus se é da vontade dele que a gente toque em determinados temas ou não. E então, atualmente é normal falar demais, prometer demais, virou tudo um hábito. E cumprir virou opcional. Já percebeu como as pessoas prometem muitas coisas, assumem muitos compromissos, na verdade, sem ter a intenção de realmente cumprir aquilo? Com isso, precisamos estar atentos à palavra de Deus. No reino de Deus, a palavra tem peso. E a palavra de Deus justamente nos alerta sobre as consequências das nossas palavras, da falta de controle da nossa língua. E a palavra de Deus fala ali, que quem muito fala, colherá sobre esse muito falar. Haverá consequências para isso. E agora, resumindo um pouquinho aqui o que acabamos de ler em Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37, na nova versão transformadora, para ficar mais claro para vocês, está assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não quebre seus juramentos, cumpra o que prometeu ao Senhor. Eu, porém, digo, não façam juramento algum. Digam apenas sim quando quiserem dizer sim, e não quando quiserem dizer não. O que passar disso vem do maligno. Quando eu leio esse trecho aqui na nova versão transformadora, eu lembro de muitos terapeutas, psicólogos, psicanalistas, quando falam sobre essa questão da gente dizer sim quando a gente gostaria de dizer não e o quanto isso pode nos adoecer. É justamente por não obedecermos a palavra de Deus que muitas doenças psicológicas, emocionais, mentais têm acontecido com os seres humanos. Justamente porque não estamos obedecendo um princípio bíblico. Nós precisamos dizer sim quando é preciso e queremos dizer sim, e precisamos dizer não quando é preciso e quando queremos dizer não. Não podemos ultrapassar essa barreira, porque assim a gente não guarda o nosso coração, como diz lá em Provérbios. Se a gente não obedece esse princípio, nós também não somos coerentes e estamos em desobediência com a palavra de Deus. E muitas vezes não estamos fortalecendo as nossas relações, porque a gente fala uma coisa e faz outra, então a pessoa não consegue confiar em nós. E para entender melhor esse texto, a gente precisa entender o contexto, entender o que acontecia naquela época.
Na época de Jesus, as pessoas tinham o hábito constante de jurar para dar credibilidade às suas palavras. Então, todos os acordos, tudo aquilo que eles precisavam enfatizar, eles sempre colocavam juramento ali, né, para poder as suas palavras terem um peso e conquistar o que se queria do outro. Só que muitas vezes isso não vinha acompanhado de um cumprimento das promessas, do voto, do juramento. Com isso, o sistema estava corrompido. Dependendo pelo que a pessoa jurava, ela se sentia mais ou menos obrigada a cumprir. Então isso me lembra muito de quando eu era criança e eu brincava com os meus colegas na rua. O que acontecia? A gente jurava um pro outro muitas coisas para convencer um ao outro. Só que a gente jurava, a gente prometia coisas ali que a gente não tinha intenção nenhuma de cumprir. E era exatamente isso que as pessoas estavam fazendo na época de Jesus e que ainda é um comportamento que acontece nos dias atuais. Então, se a pessoa jurasse pelo nome de Deus, precisava ser cumprido. Mas se jurasse pelo céu, pela terra ou por Jerusalém, eles não levavam tão a sério assim. Então eles usavam essa técnica para convencer o outro e não porque eles davam valor à sua palavra. Não havia confiança e nem coerência. Eles criaram um jeito religioso de parecerem honestos, mas na verdade sem serem honestos. E Jesus estava confrontando justamente isso, nos lembrando que nada está fora de Deus e tudo pertence a Ele. E quando servimos a Deus, precisamos ser coerentes, ter um compromisso com a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus e permitindo que Ele transforme o nosso caráter, o nosso coração. Eu nasci em um lar cristão, desde a minha infância eu sempre frequentei a igreja e eu confesso que nesses anos todos de igreja, eu não lembro de pessoas explicando muito bem o Sermão da Montanha. E eu acreditava, ao ler essa passagem, que era pecado e errado jurar. Mas jurar é uma promessa, é um voto, como na palavra de Deus também fala dos votos, que são promessas que fazemos para pessoas ou para Deus. Mas a verdade não é essa. Nós podemos sim jurar, prometer, né, fazer um voto, só que isso não pode ser feito de qualquer maneira. Nessa passagem, Jesus não está proibindo toda e qualquer promessa formal, ou voto, ou juramento. A própria Bíblia mostra juramentos solenes em contextos sérios. E é exatamente isso que Jesus quer mostrar. Nós precisamos fazer isso com seriedade, realmente com compromisso, convicção e sabendo que se prometermos algo, nós precisamos ser coerentes e cumprir isso. O problema não é o juramento, é o coração que precisa jurar o tempo todo para ser acreditado. Então tem gente que ela não zela pela sua palavra e ela precisa ficar ali jurando, prometendo o tempo todo para que alguém consiga confiar nela ou então para convencer alguém. E esse é o problema que Jesus estava trazendo aqui nesse texto. No reino de Deus, a verdade ela não precisa ser reforçada com drama. E Jesus também estava explicando justamente isso. Se você é verdadeiro, se o seu sim é sim e o seu não é não, você não precisa ficar prometendo, jurando ou fazendo votos o tempo inteiro. Porque está todo mundo ali percebendo que você é coerente. Você faz o que você fala, você cumpre o que você promete. Quando Jesus fala, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, aqui está exatamente o centro do ensino. Jesus está nos chamando para uma vida de integridade. E integridade é quando o que eu falo combina com o que eu faço, quando minha palavra tem valor, mesmo sem juramento. E precisamos estar atentos, porque quando temos o hábito de prometer coisas, fazer votos, jurar e não cumprir, usamos isso apenas para manipular a pessoa, conseguir a confiança ou algo que queremos de alguém, na verdade nós estamos mentindo. E mentira é pecado. A Bíblia diz isso claramente. E lá em Provérbios, no capítulo 12, versículo 22, está escrito o seguinte:
O Senhor detesta lábios mentirosos, mas se alegra com quem fala a verdade. Então, se você está aí querendo que Deus fique alegre com você, você precisa adotar a verdade como estilo de vida e buscar a coerência na sua vida, em tudo aquilo que você fala e faz. Se eu digo que vou fazer algo, eu faço. É assim que tem que ser. Se eu digo que não posso, eu sustento esse não. É assim que tem que ser. E olhando isso daqui, eu lembrei de algo muito importante que acontece na educação de crianças. Muitas vezes os pais falam não para a criança e não sustenta. E aí a criança acaba percebendo e se torna ali uma criança rebelde, porque não precisa levar a sério o não do pai ou da mãe. Então você tem que tomar muito cuidado com o seu sim e com o seu não. Se você fala para a criança que não pode algo, realmente não pode algo. Você tem que sustentar isso até o fim. Da mesma forma, se você falou que podia algo e depois mudou de ideia, você fica incoerente. Seu filho vai manifestar um comportamento relacionado a isso. E depois não adianta ficar reclamando para o pastor, para a igreja inteira, para os amigos ou para as amigas, que seu filho é rebelde e mal educado. Porque se você não é coerente, você está ensinando o seu filho a também não ser coerente e muitas vezes a fazer pirraça, manipular, jogar, chorar para conseguir o que quer, porque você não sustenta aquilo que você fala. No reino de Deus, simplicidade é maturidade espiritual. Algo que está totalmente fora de moda nas igrejas atuais, no cristianismo atual. As músicas são superficiais, as pregações também. Tudo é para que a pessoa se sinta bem, confortável e leve. Mas a palavra de Deus muitas vezes traz um peso de responsabilidade sobre nós e nós precisamos buscar a responsabilidade de sustentar isso. E esse texto também nos ajuda a entender conflitos de comunicação nos nossos dias. Muitas pessoas valorizam profundamente clareza, literalidade e coerência. Para elas, sim é compromisso e não é limite. Muitas vezes observamos isso em pessoas que têm o transtorno do espectro autista. E ao se comunicar com neurotípicos, eles não conseguem se entender justamente porque eles prezam por essa coerência que a Bíblia ensina e normalmente os neurotípicos não prezam por isso. Não estou aqui falando para julgar ou condenar, mas é um fato que a gente consegue observar no nosso dia a dia. Outras pessoas vivem num padrão social onde o sim é apenas educação e o não quase nunca é dito. Tem pessoas que evitam dizer não, fazem compromissos porque sempre estão com medo de ofender o outro ao dizer não. E isso gera muito atrito, contenda, discussões, confusão, quebra de confiança. E com isso, precisamos ter em mente que Jesus não elogia a fala estratégica. Ele elogia e se alegra com a fala verdadeira. No reino de Deus, não somos chamados a confundir para agradar, mas a falar a verdade com amor. E o interessante é que na nossa sociedade, quando alguém te pergunta algo e você responde não, ou te pergunta outra coisa e você responde sim, as pessoas acham que isso é ser grosso, ignorante. Mas não, gente, a pessoa só está sendo sincera. Que é outro ponto que acontece também entre quem tem o autismo e quem não tem. Né? Muitas vezes o autista é questionado ali por algo e ele simplesmente responde não. E a pessoa se sente ofendida justamente porque ele queria uma fala que é mais estratégica, que é mais implícita. E o neurodivergente, o autista, ele não consegue fazer isso e é muitas vezes tido como arrogante, como grosso, como ignorante, mas na verdade não. Mesmo sem saber, muitos autistas colocam em prática a palavra de Deus, sendo sim, sim e o não, não, e está tudo bem. Pessoas precisam se adequar a isso. Jesus já chamava atenção em relação a isso. Nós podemos falar a verdade com amor e quando alguém diz um sim puro ou não puro, isso não quer dizer que não haja amor, mas a pessoa só está sendo sincera com você. Em Efésios 4:25 diz o seguinte: abandonem a mentira e digam sempre a verdade uns aos outros.
Então, aconteceu uma situação comigo na sexta-feira, onde uma pessoa me convidou para um evento cristão, que parece ser bem interessante até. Mas quando a pessoa me convidou logo ali de surpresa, e justamente eu que também tenho, né, o transtorno do espectro autista, eu não gosto de surpresas. Então, quando a pessoa chegou ali e me convidou, eu levei um baita susto, acreditem. E o que eu fiz? Logo lembrei da palavra do Senhor, porque esse versículo 37, onde fala do nosso sim ser sim e o não ser não, eu sempre levei muito a sério na minha vida. Eu sempre me identifiquei muito com esse versículo, porque isso traz muita clareza. E quando essa pessoa me convidou para esse evento, eu tive que falar para essa pessoa, olha, manda mensagem para mim nas redes sociais, me informe mais sobre esse evento, porque se for possível, eu vou. Se não for possível, fica para a próxima vez. E agradeci a pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado. E se eu falasse que ia e depois o irmão me procurasse e me perguntando ou querendo que eu confirmasse uma inscrição e eu falasse outra coisa para essa pessoa? Então é melhor a gente falar, olha, se eu posso eu faço, se eu não posso eu não faço. Tem coisas que eu preciso ver, tem coisas que eu preciso analisar. Tem coisas que realmente é um não, tem coisas que realmente é um sim. Então a gente tem que perder esse medo de dar a resposta correta para as pessoas. E é exatamente isso que Jesus Cristo está nos ensinando no texto de hoje. Nós não podemos mentir. Muitas vezes a gente não quer ficar ali indisposto com o irmão, desagradar, achando que essa pessoa vai ouvir um não e vai ficar ofendido. É melhor que o irmão ou a irmã, né, acabe ficando um pouquinho chateado ali por ouvir um não, do que a gente mentir e acabar pecando. E como lemos aqui, ele se alegra quando falamos a verdade. E o que passa disso é de procedência maligna. Por que isso acontece, gente? Por que é de procedência maligna o que passa do sim e o que passa do não? Justamente porque a pessoa está mentindo. Se a pessoa está mentindo, ela está servindo ao diabo, que é o pai da mentira. É simples assim. Ah, Michele, mas eu frequento a igreja, eu tomo ceia, mas eu não gosto de desagradar as pessoas, então eu acabo falando o que a pessoa quer ouvir. Então você está mentindo, está agradando ao diabo, servindo ao diabo, o pai da mentira. Mesmo que você seja cristão, mesmo que você frequente igreja e tenha cargo e tudo mais. Então, se nós não obedecemos a palavra de Deus como Jesus está nos orientando aqui, nós estamos fazendo com que isso ultrapasse os limites e seja de procedência maligna. Precisamos vigiar muito nas nossas palavras, meus queridos irmãos, porque as nossas palavras, elas influenciam a nossa realidade, porque o diabo fica vigiando o que a gente vai falar e muitas vezes ele acaba afetando a nossa vida por causa das nossas palavras. E o céu, Deus também fica prestando atenção naquilo que falamos, e nossas bênçãos, a nossa libertação, tudo aquilo que precisamos da parte de Deus será bastante influenciado sim por causa das nossas palavras. Quando lemos também que o que passa do sim, o que passa do não, é de procedência maligna, vem do maligno, que está lá no versículo 37, Jesus também está dizendo que exagero, manipulação, duplicidade e mentira não são da parte de Deus. Onde a palavra perde valor, o relacionamento se quebra. Não tem como haver confiança se você fala uma coisa e faz outra. Se você assume o compromisso e desmarca o tempo inteiro. Onde a verdade é relativizada, o reino não flui. João 8,44 diz, o diabo é o pai da mentira, como eu citei aqui. Deus é Deus de verdade e não de aparência. Não estamos aqui para que possamos ficar agradando as pessoas pisando em ovos. Precisamos amá-las, respeitá-las, sermos educados e amorosos, sim, sermos verdadeiros e sinceros naquilo que falamos, na forma como expressamos, agimos, nos comportamos e vivemos. E é exatamente isso que esse texto nos alerta. Esse texto nos chama a revisar a nossa fala cotidiana, a refletir sobre as nossas falas, a nossa conduta. E eu te trago aqui uma pergunta importante. Eu prometo mais do que posso cumprir? Eu uso as palavras para agradar ou para ser verdadeiro? Meu sim gera segurança nas pessoas, assim como o meu não?
gera segurança nas pessoas. Santidade também passa pela boca. Espiritualidade não é só oração, é caráter, é refletir o caráter de Cristo, a luz de Cristo através das nossas vidas, através das nossas palavras. Espero que essa mensagem frutifique no seu coração, que o Espírito Santo te conduza cada dia mais pela palavra do Senhor. Muito obrigada por estarem aqui comigo em mais um culto online. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas também. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.